recebo algumas perguntas sobre constelação familiar que eu gostaria de compartilhar com vocês. Me perguntam muito quais temas que podem ser constelados. Bom, primeiro eu vou explicar um pouquinho o que é a constelação familiar, que é um método criado por Bert Hellinger, que por meio de um campo fenomenológico a gente consegue ver questões de todo um sistema familiar e que podem estar reverberando até hoje. E o que acontece nisso, né? Como é que a gente pode ver melhor esse campo? Em quais questões? Por exemplo, não me dou bem com a minha mãe, tenho um relacionamento difícil com meu pai, com meu irmão, não consigo ter um propósito, um objetivo profissional, não consigo ter relacionamentos duradouros, amorosos, ou então, assim, não consigo me decidir qual faculdade, qual profissão escolher. Mais exemplos. Não consigo ser fiel, não consigo prosperar, não consigo ganhar dinheiro. Todas essas questões são possíveis de ver dentro desse campo fenomenológico. A constelação familiar é um trabalho que precisa ser levado muito a sério. E não é qualquer pessoa que pode ser constelada. Não é qualquer pessoa que está aberta ao processo. E a constelação familiar também não vai mudar a sua vida da noite para o dia, mas ela vai te abrir para uma nova percepção. E por meio dessa abertura você consegue começar a ter muitos insights. Se você sentiu o chamado e acha que realmente a constelação familiar é para você, pesquise um pouco sobre o assunto, veja realmente se você está nesse processo e se mesmo assim você quiser conhecer mais, e entender e vivenciar a constelação familiar, agendar a sua sessão, me chama no direct. Vamos conversar. Até já! Eu recebo algumas perguntas sobre constelação familiar que eu gostaria de compartilhar com vocês. Me perguntam muito quais temas que podem ser constelados. Bom, primeiro eu vou explicar um pouquinho o que é a constelação familiar, que é um método criado por Bert Hellinger, que por meio de um campo fenomenológico a gente consegue ver questões de todo um sistema familiar e que podem estar reverberando até hoje. E o que acontece nisso, né? Como é que a gente pode ver melhor esse campo? Em quais questões? Por exemplo, não me dou bem com a minha mãe, tenho um relacionamento difícil com meu pai, com meu irmão, não consigo ter um propósito, um objetivo profissional, não consigo ter relacionamentos duradouros, amorosos, ou então, assim, não consigo me decidir qual faculdade, qual profissão escolher. Mais exemplos. Não consigo ser fiel, não consigo prosperar, não consigo ganhar dinheiro. Todas essas questões são possíveis de ver dentro desse campo fenomenológico. A constelação familiar é um trabalho que precisa ser levado muito a sério. E não é qualquer pessoa que pode ser constelada. Não é qualquer pessoa que está aberta ao processo. E a constelação familiar também não vai mudar a sua vida da noite para o dia, mas ela vai te abrir para uma nova percepção. E por meio dessa abertura você consegue começar a ter muitos insights. Se você sentiu o chamado e acha que realmente a constelação familiar é para você, pesquise um pouco sobre o assunto, veja realmente se você está nesse processo e se mesmo assim você quiser conhecer mais, e entender e vivenciar a constelação familiar, agendar a sua sessão, me chama no direct. Vamos conversar. Até já!